Bom, Alta Tensão tá aqui mais uma vez com você e hoje nós temos novidade. Hoje vamos estrear um quadro mais ou menos novo. Por quê? Porque o que é novo na verdade é o nome e é a abertura, como vocês vão ver daqui a pouco. Esse quadro fala sobre testemunhos, o que Deus tem feito na vida das pessoas. O nome do quadro é Pulse. Então, o que pulsa o seu coração, nós vamos descobrir daqui a pouco. Bom, hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial na estreia do Pulse. Nós vamos ver o que pulsa o coração do Daniel. O Daniel tem uma história de vida, a história dele é a história de cura e você vai ver hoje o que Deus curou este cara e o que ele pode fazer na sua vida. Vamos lá, Daniel, conta pra gente aí qual foi a notícia que quando você tinha 3 anos, você recebeu do médico e abalou um pouquinho a família, a estrutura aí. Como é que é? Conta pra gente. É bem isso igual você disse. Quando eu tinha 3 anos, eu tava, como qualquer outra criança, me machucava, ficava com uma marca da batida, por cair às vezes ou qualquer coisa do tipo, e ficava aquele roxo da batida na pele, né? E meu pai passava uma pomada, né, um negócio para batida e tal, não passava. Passou uma mais forte, não passava, mais forte, não passava. Passou um mês com aquela marca de batida ali, e até em outros lugares do corpo que tinha marcas de batida e tal, e essas marcas não passavam. Meu pai se preocupou, minha mãe também, né? Me levaram no médico. O médico ficou preocupado. Me internou lá no hospital por precaução, para saber afinal a causa que isso não estava sumindo. Como isso estava ali há um mês ali, passando pomada e tal, o médico fez uma série de exames e foi constatado então que era PTI, púrpura, né? Que é um nome mais popular assim. Essa doença ela interpreta as plaquetas no sangue como inimigas, como um vírus, e ela quer destruir as plaquetas. Então o corpo produz e ele próprio destrói essas plaquetas do corpo. Então, o que é uma doença autodestrutiva, né? O corpo se autodestrói. Esse nome púrpura vem por causa das manchas roxas, que por causa do sangue ficar tão fino que ele não coagula e não cicatriza as feridas, ele passa pela pele, pelos poros da pele, né? Então causando essas manchas, e daí vem o nome, sabe? Então... E você então, quando criança, ficava roxo, todo roxo? Roxo, cheio de manchas. E isso não passava, né? Era preocupante para os meus pais. E com o tempo daí foi recomendado para mim tomar aquele remédio à base de cortisona, e era 30 ml de cortisona, sabe? Então para uma criança 30 ml de cortisona é muito, sabe? Para minha idade de 3 anos que eu tinha na época. E esse remédio, a princípio, ele ia estabilizar as plaquetas, né, e trazer até no máximo, até 30 mil. Quando eu fui diagnosticado com essa doença... Mas qual que é o normal das plaquetas de uma pessoa normal? O quanto que ela tem que ter? Quando eu fui diagnosticado com a doença, eu estava com 5 mil. O normal é 250 mil. Então era bastante diferente, né? Era uma diferença muito grande, e muito aterrorizante, na verdade, porque é um caso muito, muito sério. Me foi recomendado esse remédio, mas esse remédio tem uma série de contraindicações, porque se ele é tomado muito, ele conserta uma coisa e destrói outra. Então, a princípio ele ia resolver o problema das plaquetas, mas se tomado muito tempo, ele, em um período de 6 meses para mais, em 1 ano, eu tomava todos os dias 30 ml, poderia causar muitas complicações, né? E então havia um dilema ali, uma situação que precisava ser respondida. Se afinal essa púrpura, essa PTI, ela era PTI, ela era confuso, ela era crônica ou ela era normal? Se ela fosse normal, dos casos normais, era 90% dos casos. Então ela ia estabilizando com o tempo. Mas se ela fosse crônica, era 10% dos casos e ela seria pro resto da vida, ela não estabiliza. E a sua era qual? A minha era crônica. Estava entre os 10% então. Entre os 10%. Mas daí o que aconteceu? Fomos num grande especialista,
um homem muito entendido. E aquele homem me atendeu, né, atendeu a minha família e falou assim, o caso dele é crônico e já faz 6 meses, na verdade ali já fazia 1 ano que eu estava tomando um remédio, até não podia tomar esse remédio, a parte de cortisona, por tanto tempo. Ele falou assim, você vai ficar dependente do remédio pro resto da vida, é incurável a sua doença. Sabe? É um caso incurável, um caso muito complicado e no seu caso não tem solução. Só que esse remédio só podia ser tomado por 1 ano, né? No máximo, e era pro resto da vida que eu fiquei dependente. Então, meus pais ficaram muito tristes, ficaram muito preocupados e eles entregaram tudo nas mãos de Deus, sabe? Eles deram um passo de fé e eles falaram assim para Deus, Deus, nos dá um sinal que o Senhor tem um plano para a vida do Daniel. Esperaram, foram fazer o exame. Meu pai pediu, Deus, que dê mais de 200 mil e tinha dado 20 mil, né, no exame anterior. Quando fizeram o exame deu 210 mil. Era o sinal que meu pai havia pedido para Deus, junto com a minha mãe, né? O sinal que eles tinham pedido para Deus. Eles se alegraram, mas o médico falou, isso é impossível, tem algum problema, né? A máquina devia estar com algum defeito, não é possível que tenha dado esse resultado. Refizeram o exame. O exame deu 18 mil. Voltou a dar para baixo. Desceu de novo. Mas era o sinal que meu pai havia pedido a Deus. Eles confiaram em Deus, eles entregaram tudo das mãos de Deus. Eles falaram, Deus, o Senhor mostrou a sua vontade. E uma coisa que meu pai sempre lembra e sempre gosta de dizer é que não importam os números que aparecem nos exames, não importam os resultados, não importam as situações, as circunstâncias que estejam acontecendo. O que importa é o que Deus tem feito de uma forma espiritual, de uma forma dentro da gente que a gente não consegue ver, né? Isso eu acho que é a base da fé, né? Afinal é manter os nossos olhos naquilo que não se vê, né? E o meu pai confiante, minha mãe confiante de que Deus estava para fazer algo, estava fazendo algo, me curando, né? Deixaram tudo nas mãos dele e pararam de dar o remédio como a médica havia pedido. Porque ela falou, esse remédio vai ser muito prejudicial, ele deve ser parado de dar, urgente, né? Então, pararam de dar com a esperança de que Deus fosse operar alguma coisa. E aí Deus realmente operou, né? Eu tô aqui. Mas o tempo foi passando e mais ou menos aos 7 anos, até os 8 anos, né? Dos 3 aos 7, aos 8, isso estava 100% resolvido, né? Hoje eu ainda faço exame de rotina, né? Igual todo mundo, mas é só para constatar o óbvio, né? Que afinal Deus é poderoso e Ele me curou, né? Cara, que bênção, cara. E você hoje tem quantos anos? Hoje 19. 19 anos, né? Curado, graças a Deus. E você que está em casa aí, pode ver, né? Na vida do Daniel e da sua família, a fé de não olhar as circunstâncias. Por mais que até o exame abaixou ali os números, né? Eles poderiam ter esmorecido, desistido, ou pensado assim, puxa vida, então Deus não respondeu. Não, né? Foi a primeira resposta, a segunda não deu certo, mas a primeira é o que vale. E a fé continuou, a esperança continuou, e tá aqui o Daniel, Vivinho da Silva, bonito, forte, né? Jovem, para a glória de Deus. Então, não olhe para as circunstâncias, né? Creia no poder de Deus, creia nas promessas de Deus. Por mais que as circunstâncias não sejam favoráveis, faça igual o Daniel e sua família, de crer em Deus. E Deus tem algo especial. Obrigado, Daniel. Que Deus abençoe e continue te dando forças e saúde para você. E que Deus seja glorificado. Bom, e agora, o que pulsa o seu coração?